Graças a Deus, né? 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, diz assim a palavra de Deus. Vamos começar, amém? Lendo o versículo 1 e o versículo 2. A primeira lição está no versículo 1 e no versículo 2. Portanto, nós, como companheiros de trabalho, no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fiquem sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Paulo está citando Isaías 49, versículo 8. Amém? Então Paulo cita Isaías 49, versículo 8. Graças a Deus, né? A Patrícia está mandando mais um cafezinho aqui. Beleza. Ô, Patrícia, esse eu vou dar para a Renata aqui para dividir comigo aqui. Amém? Obrigado, Patrícia. Deus abençoe. Vamos lá. Paulo escreve sobre os maus tratos que sofreu e adverte os coríntios a não se casar ou se associar com os não crentes. Então, esse capítulo 6 vai tratar disso. Ele vai falar dos maus tratos que ele recebeu e vai aconselhar a igreja de Coríntios a não se misturar, amém, com os não crentes, inclusive na relação de casamento, né? Os crentes não podem, amém, não é que não podem, é aconselhado a não casar com os não crentes. E ele vai dizer o motivo, e ele vai dizer o porquê. Tá? Talvez eu não chegue nesse assunto ainda hoje, talvez eu chegue amanhã, tá? Mas o assunto do capítulo 6 vai gerar em torno dos maus tratos que ele recebia, amém? E a respeito desse aconselhamento que ele dá para a igreja, tá certo? Tá. No primeiro tópico, uma grande placa, amém? Está escrita essa placa. Nós vamos entrar agora numa estrada, amém? A estrada chamada 2 Coríntios capítulo 6. Nessa estrada, quando nós entramos na estrada, tem uma placa grande escrito assim, ó, a súplica, amém? Tanto Paulo quanto Isaías imploram que não recebemos a graça de Deus em vão, amém? A súplica de Paulo: não rejeite a graça de Deus. Não devemos rejeitar a bondade de Deus. A súplica de Isaías é a mesma coisa. Amém? Paulo usa o livro de Isaías, o capítulo 49, versículo 8, amém? Para trazer essa palavra de exortação. Tá. Na súplica de Isaías e de Paulo, ele diz para nós não rejeitarmos a graça de Deus, a bondade de Deus. Como os crentes de Coríntios podiam rejeitar a mensagem de Deus? Como os crentes de Coríntios poderiam rejeitar a bondade e a graça de Deus? Primeiro, talvez estivesse duvidando de Paulo e de suas palavras. Quando a pessoa ela entra, amém, para receber uma palavra de Deus, um ensino, um estudo, se ela já entra com o coração fechado, praticamente ela está rejeitando aquela palavra. Não tem como aquela palavra penetrar no coração dessa pessoa, né? Tá? Então, Paulo estava ali em nome da graça de Deus. Então, Paulo, quando ensinava, quando pregava no meio de Coríntios, ele era uma representação da graça de Deus. Ele era o mensageiro da graça de Deus. Então, no mínimo, ele percebia que havia um certo rejeitamento, né? As pessoas rejeitavam a sua mensagem. Então, ele dá essa dura, né? Para que, olha, não rejeite a graça de Deus.
não rejeite a bondade de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Deus fala com o homem, Deus vai falando com o homem. E o homem vai se fechando, se fechando, se fechando, até que Deus se silencia de uma vez. E quando Deus se silencia, vira um problema para o homem. Amém? Tá? Porque a graça de Deus está sempre aberta. Mas se o homem estiver sempre fechado, sempre endurecido, uma hora Deus vai se silenciar-se. Amém? A pessoa vai procurar a palavra e não vai encontrar. Tá? Então, talvez a igreja de Corinto estava rejeitando a palavra de Paulo, estava colocando em dúvida as palavras de Paulo. Amém? E aí ele faz uma exortação. Segundo, os coríntios poderiam rejeitar a mensagem de Deus, a sua graça e a sua bondade, porque estavam confusos pelos falsos ensinadores que divulgavam uma mensagem diferente. Amém? Às vezes o seu pastor está ensinando uma coisa e você recebe um outro tipo de ensino que contraria o ensino do seu pastor. Amém? Se você escolheu aquela pessoa para ser o teu pastor, é o ensino dele que vale. Amém? Se vier algum ensino que contrarie o ensino que o seu pastor está ensinando, eu vou lhe dar uma dica. Amém? Tá? Fique com o ensino do seu pastor. A não ser que você realmente sinta da parte de Deus que aquele ensino que está vindo do outro pastor é de Deus realmente para a sua vida. Tá? Por quê? Porque senão pode virar confusão. Né? Pode virar confusão. Há muita mistura hoje em dia. Há muita mistura doutrinária. E você precisa colocar uma reta, amém? Naquilo que você crê e naquilo que você acredita. Você tem que estar alinhado àquilo que é ensinado na sua igreja, né? Tá? Se vir alguma coisa que, vai desalinhar com o que você tem acreditado, tem recebido, amém? Cuidado, vigia, para não virar confusão. Tudo aquilo que traz confusão a nível de ensino, a nível de instrução, você deve tomar cuidado. Amém? Tá? Porque Deus não é Deus de confusão. Principalmente na questão doutrinária. Tá? Então, preste muito atenção, sabe? E tome muito cuidado para você não ser enganado por falsos ensinadores que divulgam uma mensagem diferente. Amém? Diferente. Tá? Existe mensagem que ela vem de uma forma diferente, mas é a mesma coisa do que você tem aprendido. Tá? Então, vir de uma forma diferente é outra coisa. O problema é que quando contraria o que você aprendeu, contraria com aquilo que você sempre acreditou. Tá? Então, você tem que tomar cuidado, porque se trouxer confusão para você, entre duas palavras, a que veio depois trouxe confusão, fica com a palavra anterior. Fica com a palavra que você sempre ficou. Amém? Tá? Paulo percebia que eles estavam entrando por um caminho de rejeição à palavra dele, por causa que ele estava de cabeça cheia de ensinos errados, que os outros falsos ensinadores tinham aplicado sobre eles. Né? Eles não sabiam se obedecia a Paulo ou se obedecia os falsos ensinadores. Né? E Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês estão rejeitando a graça de Deus, porque vocês estão se deixando levar pelos falsos ensinadores. Tome cuidado, não rejeite a graça de Deus. Era essa a chamada de atenção de Paulo. Tá? Os crentes coríntios poderiam rejeitar a mensagem de Deus também, sabe? Porque não permitiam que a mensagem que Paulo pregava influenciasse sua vida. Amém? Eles não permitiam que o seu coração fosse influenciado pela mensagem de Paulo. Eles estavam com o coração trancado, coração fechado. Se tem um coração que a graça de Deus
ela não consegue penetrar nem entrar, é um coração totalmente endurecido, um coração totalmente duro. Só um tremendo quebrantamento pode fazer que essa pessoa, amém, aceite a graça de Deus e a graça de Deus possa fazer o que tem que ser feito. Tá? Então, no versículo 1 do capítulo 6, eu vou repetir, Paulo chama a atenção. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte, ele faz um pedido, ele faz um apelo, né? Não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Amém? Aleluia. Sabe, Paulo havia formado essa igreja, levado para eles o evangelho da graça de Deus, e eles estavam rejeitando os ensinamentos do apóstolo Paulo, né? E ele usa Isaías 49:8, né? Quando ele diz no versículo 2, escutem o que Deus diz, quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri, quando chegou o dia da salvação. Quer dizer, vocês pediram por salvação e eu trouxe, amém? Eu não deixei de ouvir o pedido de vocês, né? Escutem, esse é o tempo que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo, amém? Então Paulo está dizendo que ele é o pregador da graça de Deus, que ele estava ali como representante da graça de Deus, e eles não poderiam rejeitar, amém, a mensagem dele, tá? Então Paulo percebia que eles estavam de cabeça cheia de falsos ensinadores, de falsos ensinos, amém? É um caos sério quando a pessoa começa a receber ensinos errados, falsos ensinos, que começam a bater de frente com aquilo que a sua igreja, o seu pastor está ensinando. Amém? É um caos sério, porque pode trazer confusão, tá? Mais uma coisa aqui. Não, vamos para o tópico 2. Vamos para a grande placa da estrada. Vamos pegar o carro e andar novamente, tá? E vamos agora ler o que está escrito na grande placa. Existe a placa grande e existe a placa pequena para você dar uma olhada na estrada. Amém? Lembrando que nós estamos na estrada de 2 Coríntios capítulo 6, tá? Já passamos pelo versículo 1 e versículo 2. Agora o versículo 3, tá? Paulo vai falar sobre a prioridade. Qual é a prioridade? Paulo sente que é importante não colocar uma pedra de tropeço no caminho de quem quer que seja. Isso é muito importante. Olha o que está aqui no versículo 3. Olha o que está escrito no versículo 3. Não queremos que alguém ache defeito do nosso trabalho, e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Amém? Para não atrapalhar ninguém. Se você tiver algum comentário... Tem um comentário aqui muito bom. Tá. A pastora Renata vai fazer um comentário. Aqui, ó. Em tudo o que fazia, Paulo sempre considerava o que as suas ações comunicavam a respeito de Jesus Cristo. Se você é crente, também é um ministro de Deus. Os incrédulos o observam todos os dias. Não deixe que suas ações descuidadas ou indisciplinadas tornem-se desculpas para que alguém rejeite a Cristo. Perigo, né, pastor? Muita gente se espelha na gente, né? É verdade. Eu vou ser crente daquele jeito, eu vou ser crente igual aquele pastor, igual aquela dali, aquele ali, eu não quero. Né? É a gente verdade. atrapalha, né, o agir. Exatamente. Né? Então, no versículo 1 e 2, Paulo fala sobre o cuidado de nós não rejeitarmos a mensagem de Deus. Tome cuidado, amém, para o teu coração não endurecer, você não ficar endurecido e não conseguir mais ouvir a mensagem de Deus, tá? E agora Paulo ele fala uma palavra de cuidado, né? O cuidado de Paulo com o seu testemunho pessoal, tá certo? Algumas perguntas, né? O que nossas ações têm comunicado a respeito de Jesus? Amém? O que o teu testemunho tem falado para os teus vizinhos, para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas que vivem em torno de você?
Tá? O que o teu testemunho tem falado, amém, de Jesus para essas pessoas? Como que as pessoas te enxergam, né? Aleluia. Paulo tinha esse cuidado, né? Sobre o testemunho dele na sociedade, tá certo? O que nossas ações têm comunicado a respeito de Jesus. É um perigo, hein? Os incrédulos nos observam todos os dias. Não seja descuidado com o seu comportamento. Você pensa que você não está sendo notado e você está sendo notado. Amém? A vizinhança está de olho em você. Percebe? Todo mundo está de olho em você. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tá? Outra coisa, discipline sua vida alinhando-a com a palavra de Deus. Amém? Discipline a sua vida alinhando com a palavra de Deus. Se você quer ter um bom testemunho, discipline a sua vida. Seja alguém realmente disciplinado nas questões que você tem que obedecer, né? Siga à risca, amém? O que a palavra manda você obedecer. Pratique de verdade os ensinamentos de Jesus, sabe? Seja bem disciplinado, sabe? Faça as coisas de uma maneira que você realmente mostre para as pessoas que vivem em volta de você que você é uma pessoa de Jesus, uma pessoa de Deus. Agora, sobre o cuidado que Paulo tinha de não ser uma pedra de tropeço na vida dos outros. Eu lembro que no começo da minha fé, eu tive muitas pedras de tropeço na minha frente, né? Eu tinha pessoas que não sabiam lidar, amém, com o meu jeito de ser quando eu era novo convertido. E elas vinham tratar comigo de uma maneira que eu vou dizer, viu, irmãos? Se Jesus não fosse da minha vida, eu tinha me desviado, né? E sabe o que é interessante? É que quando você está dentro da igreja, as pessoas põem você para fora. E quando as pessoas põem você para fora, essas mesmas pessoas querem que você volte para dentro da igreja. Quando você volta para dentro da igreja, elas mesmas querem que você saia da igreja. Né? Porque ela se torna uma verdadeira pedra de tropeço. Amém? Tá? Tem pessoas que são verdadeira pedra de tropeço. Principalmente na questão com o novo convertido. Né? Não sabe lidar, não sabe tratar com o novo convertido. Quer tratar o novo convertido como se fosse crente de 200 anos. Amém? Tá? Então Paulo tinha esse cuidado, o cuidado de não ser uma pedra de tropeço no caminho de ninguém. Se ele não pudesse ajudar, ele também não atrapalharia. Né, pastora Renata? É verdade. Quando eu me converti, que eu era novinha assim na fé, nossa, o diabo usou uma irmã antiga da igreja para me perseguir. E eu lembro, viu, pastor, que eu era muito brava. Era não, ainda sou um pouco brava, mas é que o Espírito Santo controla a gente, né? Aí, quando eu me converti, essa irmã me perseguia tanto que eu cheguei para uma irmã idônea, né, já. E eu falei assim, irmã, eu vou sair da igreja porque aquela irmã está fazendo isso e isso para mim, eu nova convertida. Aí a minha tia e essa irmã falaram, não, Renata, não largue Jesus, olha para Jesus. Eu falei, só que está difícil olhar para Jesus. Uma mulher dessa pegando no meu pé. Sério, uma mulher me infernizava. Aí eu cheguei e falei assim, ou eu disse assim, se não, ou eu saio da igreja, ou eu vou dar uns petelecos nela que ela vai sossegar. Desse jeito, pastor, eu usei essa expressão. Eu vou dar ali nela, ou eu saio da igreja. Aí a irmã, não, você não vai dar em ninguém e você não vai sair da igreja. Aí ela começou a me... Graças a Deus, teve a minha tia e uma outra irmã que me puxaram para perto delas, me acolheram e me começaram a me ensinar. Entendeu, pastor? Que nós tínhamos que suportar. Me deu esse texto, lê lá. Olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Foi o que me firmou até aqui. Hoje eu estou aqui há 36 anos. Amém. E fiquei olhando para Jesus. E a irmã, eu esqueci da irmã. Se não olhasse para Jesus... Se eu não olhasse para Jesus, eu estava lascada. Mas eu falei, não vou sair não, diabo. Aí eu falei, não vou sair não. Tem pessoas que são pedra de tropeço mesmo. Pelo amor né? de Deus. Eu sempre digo que
Satanás tem muito agente secreto dentro da igreja. Muita gente disfarçada de crente e que estão a serviço do diabo dentro da igreja para colocar as pessoas para correr para fora da igreja. Né? Para trazer as pessoas para dentro da igreja são poucos. Mas para tirar as pessoas da igreja tem um monte de gente. Tem um monte de gente. Sem contar aqueles que saem da igreja, criam um problema dentro da igreja, sai da igreja e fica em torno da igreja falando mal da igreja. Contaminando, né, pastor? Contaminando. Isso é um perigo, isso é olha, são pedras de tropeço. São mesmo. Então, eles não entram e também não deixam as pessoas Não entrar. deixa ninguém entrar. Vai pagar o preço. Bem, vamos pegar o carro, entrar na estrada. 2 Coríntios capítulo 6, há uma placa grande aqui, né? No tópico 3. 2 Coríntios capítulo 6, tópico 3. Quer dizer, a placa grande. Amém? A dor. Paulo recapitula seus sofrimentos. Vamos ver o versículo 4 e 5. Ele vai falar dos seus sofrimentos. Aqui, ó. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais. Temos ficado sem dormir e sem comer. Oh, meu Pai! Essa era a vida de Paulo. Amém? Essa era a vida de Paulo, né? Não foi fácil. Essa era a vida de Paulo. Suportando com muita paciência as aflições, sofrimento e as dificuldades. Engraçado que separa, né? Aflição, sofrimento e dificuldade. Tem coisa que é difícil, mas não te faz sofrer. Amém? Tem coisa que te faz sofrer, mas não te causa aflição. E tem coisas que te causa aflição, amém? Tá? E ao mesmo tempo te faz sofrer e é muito difícil. Oh, meu Deus do céu. Tá? E com essas três coisas, aflição, sofrimento e dificuldade, Paulo só tinha uma coisa a dizer: paciência. Paciência. Amém? Amados, paciência é uma virtude. Ainda falei isso hoje para uma pessoa. Amém? Quem não souber lidar na vida, amém, de uma maneira paciente, não vai aguentar e não vai suportar, amém, a vida cristã. A vida cristã, ela é feita para os pacientes. Você tem que ter muita paciência. Se tem uma virtude que tem que ser trabalhada na nossa vida, essa virtude é a paciência, né? É a longanimidade. Amém? É o esticar a corda, é o dar a corda. Amém? Você tem que saber trabalhar isso na sua vida, tá? No versículo 4 fala a respeito disso, né? Fala a respeito disso. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Não sei o que está te causando aflição, não sei o sofrimento que você está passando e não sei qual é a dificuldade que você está tendo. Amém? Uma coisa eu sei, com essas três coisas você só vai conseguir vencer se tiver paciência. Trabalhe a paciência na tua vida. É a única maneira de você obter vitória. Tá? No versículo 5, tá? Paulo vai mostrar os vários meios de sofrimento. No versículo 5, Paulo mostra os vários meios do sofrimento. Primeiro, ele foi espancado e aprisionado. Espancado e aprisionado por amor a Cristo. Ele enfrentou turbas iradas. Ele enfrentou multidões iradas. Ele enfrentou muvucas iradas. Amém? Ele trabalhou até a exaustão. Amém?
Deve ter ficado estressado muitas vezes, né? Trabalhou até a exaustão. E quarto, ele suportou noites sem dormir e fome. Amém? Noites sem dormir e fome. Olha o preço que Paulo pagou para pregar o evangelho, para abrir igreja, para manter as igrejas. Amém? Você pensa que vida de obreiro é fácil? É fácil nada, irmão. É fácil nada. Depois que tudo já está pronto, fica fácil, né? Mas enquanto você está construindo, uma construção é difícil. E Paulo estava vivendo uma construção. Ele estava fundamentando a igreja ainda. Amém? O lado gentil da igreja. Enquanto Pedro, Tiago estava projetando o lado judaico da igreja, Paulo estava projetando o lado gentílico da igreja. Amém? E olha o que ele passou. O tanto de sofrimento que Paulo passou. Ele sofreu. Esse sim sofreu, né? Os vários meios de sofrimento, tá? Você tem sofrido por Jesus? Tem sofrido pela obra de Deus? Você tem passado perseguição? Já apanhou por causa de Jesus Cristo? Oh, meu Deus do céu! Hein? Já foi espancado? Já foi preso por causa de Jesus? Já enfrentou multidões iradas por causa de Cristo? Você pregar o evangelho, um monte de gente de outra religião partir para cima de ti? Hã? Já trabalhou até ficar estressado na obra de Deus? Já suportou noites sem dormir e fome? Olha, noites sem dormir eu já enfrentei. Exaustão eu já enfrentei. Amém? Perseguição, então, meu Deus do céu. Foi o que eu mais enfrentei. E vou dizer mais, viu? Amém? As perseguições de Paulo, a maioria delas vinha do seu próprio povo, do povo judeu, né? Do próprio povo judeu. Eu já enfrentei muita perseguição dos próprios crentes. Dos próprios crentes eu já sofri perseguição. Já sofri muita perseguição dentro da igreja. Amém? Por causa de inveja, por causa de ciúmes. Oh, meu Deus do céu, quando o ciúmes pega as pessoas e você está ali na simplicidade, você nem percebe, você está fazendo as coisas sem maldade, amém? Né? E aí as pessoas ficam todas enciumadas. E quer ver as pessoas ficarem enciumadas? É quando o pastor da igreja, você é o pastor auxiliar, né? E o pastor titular, ele faz um elogio público para você. Ah, meu irmão, você pensa que ele está fazendo bem para você? Ele está fazendo um mal terrível. Porque ele está gerando inveja em um monte de gente. Sem querer. Amém? Um monte de gente já está ficando cheio de inveja de você. Amém? E tem aqueles outros que ficam com medo de perder o cargo, de perder a posição. E aí vai fazer de tudo para te chutar. Olha, irmãos, eu já passei tudo isso. Eu vou dizer, viu, amados? Quando eu passei tudo isso, eu era meio meninão, não tinha muita malícia, né? Confiava em todo mundo. Eu confiava muito nas pessoas. Todo mundo era bom. Né? Tá? Se fosse hoje, amém? Eu seria mais uma serpente, amém? Eu agiria mais com prudência. Com prudência. Esperto, ia ser né? mais esperto. Iria ser mais esperto, né? Ia ser mais esperto, não ia me deixar me levar, ia tomar cuidado com as pessoas que se aproximavam da gente, principalmente aqueles que elogiam muito a gente, amém? Né? Porque tem gente que gosta de elogiar, mas com uma pitadinha de veneno. Uma pitadinha de veneno. Tem muita gente venenosa dentro da igreja. Tem a diferença do bajulador para aquele realmente que ama, né, pastor? Não, tem aquele que ama. Não, estou falando né? Não, a diferença do bajulador para aquele que realmente é sincero. O bajulador só falta ali pegando o colo, só falta, ó, pastor, meu pastor, minha pastor, isso é um perigo. Te amo, te amo, te amo. E na hora de estar junto, ele é o primeiro a sair fora, ou então o primeiro a criticar. O bajulador ele teologia com interesse. Com interesse. Amém? Quer alguma coisa. Agora, o sincero,
ele te elogia por amor, A gente vê. por carinho. E não amém? gosta de se aparecer, não fica Não, se aparecendo não, pra não, ninguém. não. Eu amo esse pastor. Não, não. É. Ele fica quietinho, o pastor eu lhe ama ali, eu tô junto, É. toma qualquer coisa, eu tô aqui. Exatamente. Pastor, diferente. Muito Verdade. diferente. Tem muita gente interesseira dentro da igreja. Muito. Né? A gente tem que tomar cuidado, né? Tem que vigiar. Tá certo? Vamos lá. Mais uma placa. Vamos subir no carro, pegar a estrada. 2 Coríntios, capítulo 6. Agora vamos parar no versículo 6 e 7. Versículos 6 e 7. 6 e 7. Vamos lá. Diz assim: por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivemos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos, tanto para atacar como para nos defender. Amém? Tá? Pessoal que chegou aí depois da palavra aí, boa tarde da paz de Cristo aí. Francinete, Leninha, Magda, né? O pessoalzinho aí, a Ângela Fátima. Deus abençoe, tá? Tamo junto aí. Vamos lá. Versículos 6 e 7. Vamos ler a placa grande na estrada. Paulo suportou tudo isso através do amor e do poder de Deus. Amém? Tudo aquilo que Paulo passou, ele suportou. Mas suportou por quê? Amém? Por causa do amor de Deus. Por causa do amor de Deus. Eu coloquei aqui, ó. Paulo, como servo de Deus, agia com a pureza. Amém? Ele era puro de coração, não tinha maldade no seu coração. Não maquinava maldade para as pessoas. Exatamente. Não ficava maquinando mal dos outros. Agia de uma maneira pura. Tá? Ele tinha conhecimento, ele sabia o que ele falava, o que ele dizia. Amém? Deus dá para ele esse conhecimento. Ele tinha paciência. Amém? Tá? Você pode dizer que você tem paciência? Não é todo mundo que pode dizer isso não, né? Eu tenho paciência. Olha, irmão, é até perigoso dizer que tem paciência, né? É perigoso pedir paciência. Peça graça. É melhor graça. Ai, ai, ai. Aleluia. Eu tenho muita paciência. Glória a Deus. Mas de vez em quando a gente dá uns rateiozinhos, né? Mas eu acredito que a paciência está sempre dentro da gente. Amém? E ele agia com delicadeza. Eu gosto dessa expressão. Delicadeza. Benigno, né? Procurando fazer o bem. Né? Verdade. É tão gostoso. Eu chamo isso aqui de delicadeza, eu chamo de uma pessoa educada. Uma pessoa educada, ela sabe tratar com as pessoas. Ela respeita o espaço do outro. Respeita, tem respeito. Amém? Tem respeito. Sabe, não trata com superioridade, achando que é melhor do que os outros. Que é o dono de tudo, da situação. Paulo, ele como servo de Deus, ele agia dessa maneira, sempre demonstrando que o amor de Deus estava nele, né? Que o amor verdadeiro estava sobre ele, estava sobre a vida dele. Amém? Aleluia. Por isso que ele desenvolvia esse caráter e essa característica de alguém que verdadeiramente servia a Deus, né? E outra coisa, ele pregava a palavra pelo poder de Deus, amém? Era na unção, era com poder, com autoridade, aleluia, glória a Deus. Não era teoria não, era revelação, era pura revelação. Ele agia no poder de Deus, né? Eu coloquei mais uma coisinha aqui para nós, tá? A obediência à vontade de Deus nos permite a usarmos as armas espirituais, tanto para atacar como para se defender. Amém? A obediência à vontade de Deus nos permite a usarmos as armas espirituais, tanto para atacar como para defender. Aleluia. Se você é um crente obediente, você será um crente capaz
E você vai saber como usar as armas espirituais. Na hora que tiver que se defender e na hora que você tiver que atacar. Né? É o versículo 7. O versículo 7 fala sobre isso. Né? Pela mensagem da verdade, pelo poder de Deus, por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos, olha aí, ó, por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos, tanto para atacar como para nos defender. Amém? Tem hora que nós temos que agir para frente, atacar. Tem hora que nós temos que parar, amém? E nos defender. Tá? Tanto uma como outra tipo de arma, Deus vai nos capacitar se nós andarmos na obediência. Amém? Vamos pegar o carro? Vamos continuar o carro? Aleluia. Tá? Segundo Coríntios, capítulo 6. Vamos entrar no carro e vamos ver mais uma placa. A placa, tópico 5. O paradoxo, a comparação. Né? O paradoxo é uma contradição. Amém? Falei comparação, não é comparação, né? Paradoxo é contradição. Um paradoxo é uma contradição aparente, mas não real. Vamos ver aqui o versículo 8 ao 10. Versículo 8 ao 10. Diz assim, 8 ao 10. Somos elogiados e caluniados. Olha que paradoxo. Amém? Aleluia. Uma hora somos elogiados, outra hora somos caluniados. Não é fácil não, meu irmão. Hein? Quando você recebe elogio, você fica feliz, né? E quando você é caluniado, como é que você se sente? E eu vou dizer uma coisa para você, viu, irmão? Eu já passei por muitas calúnias. Já passei por muitas calúnias. Se eu for dizer aqui, vocês vão ficar de cabelo em pé. Amém? E a calúnia, pastor, não é de gente de fora, não. É de gente de dentro da igreja que se diz pastor. Olha, Renato, eu vou dizer uma coisa. A pior calúnia é aquele dos teus irmãos em Cristo, irmão e família, e parente. Eu servi o mundo 21 anos. É verdade, a pior perseguição. 21 anos eu servi o mundo. Dentro de casa. Tá? Quando eu era do mundo, na minha relação entre amigos, tá? E olha que eu servi o exército, hein? Tá? Servi o exército. 2 anos dentro do exército. Tá? Trabalhei em empresas, eu sendo do mundo, trabalhei em empresas também. Eu estou falando isso para falar a respeito de relacionamento. Tá? Tive muitos tipos de relacionamento. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Amém? Quando eu não era crente, eu nunca fui caluniado. Amém? As pessoas me tratavam com respeito. Tá entendendo? Quando eu fui para a igreja, tá? Quando eu era membro apenas, eu sofria alguns agravos, mas não tão graves, tá? Mas depois que eu virei pastor, eu nunca vi, olha, que meio difícil de se lidar. Amém? Meio muito difícil. Talvez eu esteja falando disso aqui e eu devo estar aí falando com alguma pessoa que hoje é pastor e que está triste. Amém? Está até parado aí. Tá? Talvez está alcançando esse tipo de coração. Não pare não, meu irmão. É isso aí. Isso faz parte da vida. Isso faz parte do teu ministério. Amém? Tá? Eu fui caluniado em 2 áreas. Tá? 2 áreas que é muito difícil para um pastor. Amém? E nas 2 áreas que eu fui caluniado, eu tive que partir para cima no sentido de provar. Amém? De provar. Tá? E nas 2 áreas, as pessoas que caluniaram caiu por terra. Amém? Tá? Uma eu fui lá enfrentar, fui para o confronto, né? Fui para o confronto, amém? Passar limpo isso. Aí foram para o abafa, né? A outra também fui para o confronto, amém? Fui me acertar, ajustar, né? Porque a calúnia era grande, tá entendendo? Você ser chamado de uma coisa que você não é, entendeu?
tá? Então, foi muito difícil, foi um período difícil, né? Porque os crentezinhos pequenininhos, amém, os irmãozinhos, ficavam sem entender por que eu estava passando por aquilo. Alguns ficaram em dúvida se era verdade, se não era, tá? Mas uma coisa eu sei, amém? Eu venci tudo isso, superei tudo isso. E os que me caluniaram ficaram para trás, amém? E os que me caluniaram ficaram para trás, os que me caluniaram hoje não tem graça, não conseguem olhar na minha cara, porque não tem graça, não tem coragem de olhar também não na minha cara. Também não teve humildade para me pedir perdão. Exatamente. Me perdeu porque eu me caluniei. Exatamente. Porque não tem força, né? Porque não sustentou, né? Uma mentira que não pode ser sustentada pela verdade, né? A Lelê está dizendo que perdeu as contas, Renata. A Leninha, eu sei algumas coisas. Ah, Leninha! No tempo da tua mocidade, Leninha. E agora também, depois também, de casada, ela já foi caluniada muito. Tá? Depois de casado também, né? Muita calúnia. Não é fácil não, né? Quem nunca passou isso? São lutas, né? São lutas, né? Mas Deus é bom, porque Deus é fiel. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Né? Uns nos insultam e outros falam bem de nós. Né? Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. É verdade. Amém? Tá? Paulo passava por tudo isso, né? Isso, ó. Ele faz uma relação, né? Ele recebia elogio, recebia insulto, ele recebia tratamento de mentiroso, né? Ele recebia tratamento de desconhecido, né? Ele recebia tratamento de alguém como se estivesse morto. Que coisa, hein? Tá? Mas também, do outro lado, ele recebia elogio, ele recebia, lidava com pessoas que falavam bem dele, ele recebia, amém, de um lado, pessoas que aceitavam a sua palavra como a verdade, né? Ele sabia que mesmo que as pessoas tratassem ele como desconhecido, ele sabia que ele era bem conhecido, amém? Ele tinha essa convicção dentro dele, né? Aleluia. Tá. Então nós vemos aqui, pessoal, amém, que Paulo ele fala exatamente o que está se passando na vida dele ali, o que ele já passou, o seu testemunho, né, das coisas que ele lidava. Era uma contradição, amém? Tinha períodos que estava bem, tinha períodos que estava ruim. Tinha períodos que ele sofria agravos, mas tinha período que Deus colocava ele lá em cima. Né? Assim é a vida do crente. E o crente tem que aprender a conviver com isso. O crente tem que aprender a lidar com as coisas que aparecem na vida dele. Tanto boas como ruins. Isso faz parte da vida cristã. Né? Olha aqui, ó. Paulo, ele é honesto, mas foi chamado de mentiroso. Paulo é conhecido, ainda que desconhecido. Ele está morrendo, ainda que vivendo. Paulo está triste, mas sempre se regozija. Ele é pobre, ainda que torne outros ricos. Ele não tem nada, embora possua tudo. Oh, coisa gloriosa. Vamos ler o versículo 10? O versículo 10 diz assim, ó. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Olha, eu já passei por essa situação. Amém? Aleluia. Eu fazia culto de libertação e Jesus dava emprego para todo mundo. Abria porta. Tinha gente que comprava casa, comprava apartamento, comprava carro. Amém? Deus abria a porta de emprego. As pessoas prosperavam, progrediam. E a minha vida não saía do lugar. A minha vida não saía do lugar. Amém? Eu continuava na mesma. Eu saía daquele lugarzinho. Amém? Estava enriquecendo todo mundo. Mas eu mesmo vivia a minha escassez.
Mas era o meu tempo, né? Era o meu período. Fazia parte daquilo que Deus tinha para a minha vida. Fazia parte para o meu ensinamento, para o preparo para aquilo que Deus tinha para mim hoje. Tudo que eu passei lá atrás está me servindo aqui hoje. Amém? Aleluia. Não tive tudo que eu queria lá atrás. Amém? Aleluia. Mas tinha tudo o que precisava. Porque Deus nunca deixou faltar nada na minha vida, né? E depois Ele foi melhorando a minha vida. Depois Ele foi me dando mais capacidade. Amém? Foi me enriquecendo um pouco mais, né? Porque quando se fala em ser enriquecido, é você ter o sustento, amém, suficiente para você sentir paz e sentir alegria. Se você tem um sustento que te traz paz e alegria, o que você quer mais? Você não precisa de mais, amém? Né? Você precisa ter um sustento que te traz paz e alegria. Às vezes a pessoa tem um sustento muito mais do que ele precisa, mas está cheio de doença, cheio de problema, não consegue viver o que realmente possui, não consegue usufruir do que realmente possui, tá? Então essa era a vida de Paulo. Paulo vivia algumas contradições no seu ministério e no seu serviço. Amados, talvez às vezes você tenha convivido com essas contradições. Às vezes você está num período bom e às vezes você está num período ruim. Mas você tem que entender que Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando em você, com recurso ou sem recurso. O importante é saber que Deus está na tua vida. E era isso que Paulo tinha plena convicção. A graça de Deus estava sobre ele. Ele era um pregador da graça de Deus. O poder de Deus se movia na vida dele. O que ele falava, ele tinha certeza que Deus era na vida dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu não sei as dificuldades que você tem passado, os sofrimentos, as aflições, as dificuldades que você tem passado. Não sei se você está passando uma de cada vez, se está passando as três juntas, amém? Mas uma coisa eu sei, tenha dentro de você a convicção, a certeza que Deus é na tua vida. Amém? Deus é na tua vida, Deus é com você, Deus é com você, por você e para você. Aleluia. Coloque isso no teu coração, enfrente as dificuldades, amém? Entendendo que Deus está agindo com poder na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Vamos estacionar o carro aqui, amanhã a gente pega a viagem novamente. Amém? Nós estamos na estrada de 2 Coríntios e nós vamos hoje, amém, estacionar aqui no capítulo 6, versículo 10. Amanhã a gente pega o carro e vamos até o versículo 11, 12, 13 e terminar aí o capítulo 6. Amém? Deus abençoe, que Deus possa falar melhor o coração. Pastora Renata, quer acrescentar alguma coisa? Não, tu já falou, né? Completou já tudo aí. Glória a Deus. É. Amém. Completou tudo. Não quer falar mais alguma coisa? Não, vamos orar, né? Porque hoje tem culto, né? Então tá bom. Pastora Renata.